A pergunta pairava no ar do pequeno atelier, tão palpável quanto o cheiro acre a terebintina e óleo de linhaça. E se a beleza não chegasse? E se a alma que Tiago Alves, de 28 anos, derramava nas suas telas não encontrasse eco no mundo lá fora, para além das paredes úmidas daquele refúgio na moraria? O outono lisboeta, com a sua luz melancólica a espreitar pela janela minúscula que dava para um pátio interior, onde roupas desbotadas dançavam ao sabor da brisa, parecia partilhar da sua ansiedade. Tiago mergulhou o pincel gasto na mancha de azul ultramarino, a cor da sua inquietação presente. Sobre o cavalete, uma tela de dimensões modestas começava a ganhar forma. A figura estilizada de um homem tentava alçar voo, as asas frágeis, uma delas claramente partida, contra um céu tempestuoso. Era a sua peça central para a candidatura à Fundação Arte e Legado, um nome que ecoava com a promessa de prestígio e, mais importante, de subsistência. As contas amontoavam-se na pequena mesa da cozinha, vizinhas de um prato com restos de pão e queijo, testemunhas silenciosas da sua precariedade. A bolsa de estudo não era um luxo, era uma tábua de salvação. A sua aparência, sabia-o bem, não ajudava. Cabelos castanhos rebeldes que pareciam ter vontade própria, olhos grandes e expressivos que denunciavam noites mal dormidas, e roupas confortáveis, tingidas aqui e ali por salpicos de tinta, denunciavam o artista que se esquecia do mundo enquanto criava. Imaginava o contraste com os corredores imaculados da Fundação, no Chiado, um palacete restaurado que visitara uma vez, sentindo-se um intruso num templo de opulência. Do outro lado da cidade, no seu imponente gabinete com vista para o Tejo, a Dra. Mara Rocha, diretora da Fundação Arte e Legado, personificava o poder e a sofisticação. 50 anos, a pele negra resplandecente contra o corte impecável de um fato de assinatura, joias discretas que sussurravam riqueza. Naquela manhã, a sua voz, precisa como um bisturi, dissecava um pequeno erro de paginação num catálogo, o seu subordinado a encolher-se a cada palavra. A Fundação procura a excelência, não o desleixo, sentenciara, os seus olhos frios a não deixarem margem para desculpas. O anúncio das candidaturas às bolsas anuais já circulava nos meios artísticos. Um farol de esperança para muitos, um funil implacável para a maioria. Tiago releu o e-mail de submissão da candidatura pela 10ª vez, o coração a bater descompassado. Anexara as fotografias das suas melhores obras, a declaração de artista cuidadosamente redigida e uma breve biografia que tentava soar mais confiante do que realmente se sentia. Um flashback rápido assaltou-o. O rosto desdenhoso de um professor de belas artes, anos antes, a classificar a sua abordagem como ingênua, excessivamente sentimental. A ferida, embora antiga, ainda latejava, alimentando uma insegurança crônica, que era o seu demônio pessoal. Sacudiu a cabeça, tentando afastar a sombra. Desta vez tinha de ser diferente. Tinha de ser. Uma semana depois, um e-mail lacônico da Fundação surgiu na sua caixa de entrada. Eis-me o Sr. Tiago Alves. Vimos por este e-mail convidá-lo para uma breve conversa com a diretora, a Dra. Mara Rocha, no próximo dia 15 de outubro, pelas 10, nas instalações da Fundação. Uma breve conversa. O estômago de Tiago contraiu-se. Não era uma entrevista formal, mas era algo. Uma porta entreaberta. Nos dias que se seguiram, Tiago preparou-se com um afinco quase febril. Selecionou as suas melhores telas pequenas e alguns desenhos, montando um portfólio físico que esperava conseguir transmitir a força que as fotografias talvez não captassem. Ensaiava mentalmente pequenas apresentações, tentava antecipar perguntas. Chegou a comprar uma camisa nova, azul clara, a única que o seu orçamento permitia, na esperança de causar uma impressão minimamente profissional. No dia marcado, a chuva fina e persistente de Lisboa parecia zombar da sua tentativa de otimismo. Ao entrar no palacete da Fundação, sentiu o peso da história e do luxo. O mármore polido dos degraus, os quadros de mestres consagrados nas paredes, o silêncio imponente apenas quebrado pelo clique dos seus sapatos gastos. Foi conduzido a uma pequena sala de espera, onde o aroma vago a cera de abelha e papel antigo se misturava com uma tensão quase palpável. A porta do gabinete da Dra. Rocha abriu-se pontualmente. A diretora surgiu, a personificação da elegância e da autoridade. Cumprimentou-o com um aceno de cabeça quase imperceptível, indicando uma cadeira desconfortável em frente à sua enorme secretária de mogno, onde um único e dispendioso objeto de arte contemporânea repousava. Sr. Alves, começou ela, a voz melodiosa mas fria,
os olhos a percorrerem-no brevemente, como se catalogassem cada detalhe da sua aparência desalinhada. Tiago sentiu o seu colarinho apertar. Tem 5 minutos. Com as mãos a tremerem ligeiramente, Tiago abriu o portfólio sobre a pequena porção de secretária que lhe parecia permitida. Começou a falar da sua paixão, da busca pela alma nas suas pinturas, mas as palavras saíam hesitantes, desajeitadas. A doutora Amara folheava as suas obras com uma rapidez desconcertante, o olhar distante, quase entediado. Ocasionalmente, um leve arquear da sobrancelha indecifrável. A sua técnica é esforçada, comentou ela, parando numa paisagem melancólica da muraria. Mas onde está a inovação, Sr. Alves? A Fundação procura vozes que quebrem barreiras, não que ecoem sentimentalismos gastos. A palavra sentimentalismos atingiu-o como um golpe, ecoando a crítica do seu antigo professor. Tiago tentou argumentar, falar do simbolismo, da mensagem por detrás da estética, mas a Dra. Rocha interrompeu-o com um gesto elegante da mão. O conceito é rudimentar. O mundo da arte é implacável. Não basta ter paixão, é preciso ter algo a dizer que ainda não tenha sido dito, e dizê-lo de forma extraordinária. Levantou-se, sinalizando o fim da conversa. Agradeço o seu tempo. Será notificado da decisão da Fundação no devido tempo. Ele saiu do gabinete sentindo-se esvaziado, a humilhação a queimar-lhe o rosto. A chuva lá fora parecia agora mais agressiva. No átrio, passou por uma jovem funcionária, de olhar simpático e um pouco assustado, que lhe pareceu desviar o olhar. Era Sofia. Ela tinha assistido à entrada e saída rápida de Tiago e ao vinco de impaciência na testa da doutora Amara quando esta voltou ao seu gabinete. As semanas que se seguiram foram um exercício de tortura lenta. O devido tempo esticava-se numa eternidade de silêncio. Tiago ligava para a Fundação, mas era sempre recebido com respostas evasivas de uma secretária eficiente. A Dra. Rocha está em reunião. As decisões ainda estão a ser ponderadas. Refugiava-se no seu ateliê, mas a inspiração parecia ter secado, substituída por uma apatia cinzenta. As contas essas não esperavam. Sofia, a assistente administrativa, observava discretamente. Via outros artistas, alguns com nomes já com algum peso no circuito lisboeta ou com apelidos que sugeriam ligações influentes, serem recebidos pela Dra. Amara com sorrisos e longas conversas regadas a café de máquina de cápsula sofisticada. As suas candidaturas pareciam seguir um percurso diferente, mais célere, mais promissor. Via também as pilhas de dossiês de artistas menos conhecidos, como Tiago, a acumularem-se numa prateleira, muitos deles ainda com o lacre original da carta de apresentação intacto. Um dia, viu a Dra. Amara, ao telefone, a rir-se de forma desdenhosa de um comentário de um interlocutor sobre a quantidade de amadores que acham que sabem pintar. Aquilo perturbou Sofia. Ela própria viera de uma pequena cidade ali e sabia o que era lutar por cada pequena oportunidade. Desesperado, Tiago aceitou o convite de um coletivo de artistas para participar numa pequena exposição num espaço cultural alternativo na Graça. Era um evento modesto, sem o glamour da Fundação, mas era uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Expôs 3 telas, incluindo a do homem com a asa partida. Na noite da inauguração, entre copos de vinho barato e conversas animadas, sentiu um vislumbre da antiga alegria. Um senhor mais velho, de ar distinto e olhar atento, passou um tempo considerável a observar as suas pinturas. Não disse nada, apenas assentiu com a cabeça antes de se afastar. Tiago não lhe deu muita importância, perdido na efervescência do momento. Esse senhor era Afonso Castelo Branco, um dos membros mais discretos, mas influentes do Conselho de Curadores da Fundação Arte e Legado, conhecido por apreciar talentos fora do circuito habitual. A situação financeira de Tiago, contudo, atingiu um ponto crítico. A carta de despejo do seu pequeno apartamento-atelier chegou numa manhã fria de novembro. O senhorio, um homem geralmente paciente, já não podia esperar mais. O desespero era um nó apertado na garganta de Tiago. Olhou para as suas telas, para os seus pincéis, e pela primeira vez considerou seriamente desistir. Talvez a Dra. Amara tivesse razão. Talvez ele fosse apenas um sentimentalista amador. Na Fundação, Sofia descobriu por acidente uma lista de pré-selecionados para as bolsas, datilografada pessoalmente pela Dra. Amara. A data da lista era anterior à conversa de Tiago com a diretora. O nome dele, claro, não constava. Ao lado de alguns nomes pré-selecionados, pequenas anotações. Amigo de, recomendado por. A náusea subiu-lhe à garganta. O sistema parecia viciado desde o início.
O seu dilema moral agudizou-se. O medo de perder o emprego era real, mas a conivência silenciosa com aquela injustiça começava a sufocá-la. A data do anúncio oficial dos vencedores das bolsas da Fundação Arte e Legado aproximava-se. Tiago sabia que não tinha hipóteses, mas uma força estranha, talvez a necessidade de um encerramento definitivo, fê-lo decidir ir. Vestiu a sua camisa azul clara, agora um pouco desbotada, e dirigiu-se ao Chiado, o coração pesado como as nuvens que ameaçavam mais chuva. O salão principal da fundação estava repleto. O cheiro a perfume caro e a ambição pairava no ar. Tiago encontrou um canto discreto, sentindo-se mais invisível do que nunca. Viu a Dra. Amara no palco, elegante e imponente, a discursar sobre o compromisso da fundação com a promoção da vanguarda artística e do talento emergente. A ironia era quase palpável. Os nomes dos vencedores foram anunciados, um a um. Nomes que, na sua maioria, já circulavam nos círculos certos. Aplausos polidos ecoavam. Quando a cerimônia formal terminou e o champanhe começou a circular, Afonso Castelo Branco, o curador que vira as obras de Tiago na Graça, aproximou-se discretamente do presidente do Conselho da Fundação, o comendador Vasconcelos. Após uma breve troca de palavras, o comendador franziu o sobrolho. Momentos depois, enquanto a Dra. Amara recebia os cumprimentos, o comendador Vasconcelos pediu a palavra. Um silêncio expectante instalou-se. Minhas senhoras e meus senhores, Drot. Rocha, começou o comendador, a sua voz habitualmente jovial agora com um tom sério. Congratulo-nos com os talentos que hoje distinguimos. No entanto, chegou ao meu conhecimento, e ao de outros membros do Conselho, que talvez precisemos de reavaliar a amplitude da nossa rede de detecção de novos talentos. Fui informado de que existem artistas emergentes de mérito considerável, cujas propostas podem não estar a receber a atenção devida no processo de seleção. A Dra. Amara empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Comendador, posso assegurar-lhe que o nosso processo é rigoroso e justo. Todas as candidaturas são avaliadas por uma equipa de peritos. Peritos que, por vezes, podem beneficiar de novas perspectivas, interrompeu suavemente Afonso Castelo Branco, que se juntara ao comendador. Vi recentemente numa pequena galeria trabalhos de um jovem artista, um tal Tiago Alves, que demonstra uma sensibilidade e uma força invulgares. Curiosamente, não o ouvi mencionar entre os finalistas ou sequer entre as menções honrosas. Todos os olhares se viraram para a Dra. Amara. Tiago, no seu canto, sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O seu nome, ali naquele salão. A Dra. Amara hesitou por uma fração de segundo. Sr. Alves? Sim, recordo-me vagamente. Um trabalho promissor, talvez, mas ainda algo cru para os padrões da Fundação. O seu tom era condescendente, mas uma nota de nervosismo transparecia. Nesse preciso momento, Sofia, que assistia a tudo com o coração aos saltos, tomou uma decisão. Durante semanas, reunira pequenas provas. E-mails anónimos de outros artistas que se queixavam de tratamento semelhante, cópias de memorandos internos, as suas próprias notas sobre as candidaturas negligenciadas. Tinha tudo num envelope discreto. Com as pernas a tremer, mas o olhar determinado, contornou a multidão e aproximou-se do comendador Vasconcelos. Comendador, com licença. O meu nome é Sofia Matos. Sou assistente administrativa na Fundação. Creio que tenho informações que podem ser relevantes para esta reavaliação. Entregou-lhe o envelope. A Dra. Amara Rocha observou a cena, a sua máscara de controle a começar a estalar. O comendador abriu o envelope, os seus olhos a percorrerem rapidamente o conteúdo. O seu rosto tornou-se progressivamente mais sombrio. Levantou o olhar, primeiro para Sofia, com uma expressão de surpresa e respeito. Depois para Dra. Amara, com uma frieza glacial. Dr. Rocha, disse ele, a voz agora sem qualquer vestígio de amabilidade. Creio que teremos de ter uma conversa muito séria e imediata, a sós. O burburinho no salão transformou-se num silêncio pesado, carregado de eletricidade. A Dra. Amara, pela primeira vez desde que Tiago a conhecera, pareceu perder a sua postura régia. Assentiu rigidamente e seguiu o comendador e outros membros do conselho para uma sala adjacente. A porta fechou-se com um clique que ecoou como uma sentença. Tiago permaneceu imóvel a tentar processar o turbilhão de acontecimentos. Sofia aproximou-se dele, pálida, mas com um pequeno sorriso nos lábios. Acho que as coisas vão mudar, sussurrou ela. Nos dias seguintes, a Fundação Arte e Legado mergulhou numa crise discreta, mas profunda. A investigação interna foi rápida e demolidora. As provas reunidas por Sofia
juntamente com o testemunho de Afonso Castelo Branco e a pressão de outros membros do Conselho chocados com as revelações, selaram o destino da doutora Amara Rocha. Foi suspensa das suas funções e, poucas semanas depois, a sua demissão foi discretamente aceite. Para Tiago, a reviravolta foi surreal. Foi contactado por um novo comitê de avaliação, liderado por Afonso Castelo Branco. O seu portfólio foi analisado com o respeito e atenção que nunca recebera. 2 semanas mais tarde, recebeu uma carta oficial. Não era a bolsa original. Essa já tinha sido atribuída. Mas a Fundação, numa tentativa de reparar os danos e demonstrar uma nova direção, oferecia-lhe uma bolsa de incentivo especial, com um valor monetário significativo e, mais importante, um convite para uma exposição individual nas galerias da Fundação no ano seguinte. Um pedido de desculpas formal acompanhava a oferta. Tiago leu a carta no seu ateliê, a luz da manhã a inundar o espaço que em breve teria de deixar. As lágrimas vieram, uma mistura de alívio, exaustão e uma alegria trêmula. Não era apenas o dinheiro ou a exposição. Era a validação. Era a sensação de que a sua voz, a sua alma derramada nas telas, finalmente encontrara um eco. Olhou para a pintura do homem com a asa partida. Talvez ainda estivesse partida, pensou, mas agora sabia que mesmo com uma asa ferida, era possível encontrar a força para tentar voar. O senhorio concedeu-lhe um prazo extra quando soube da notícia. Os seus amigos artistas celebraram com ele, com a simplicidade e o calor que sempre o tinham confortado. Sofia manteve o seu emprego na Fundação. O ambiente estava a mudar lentamente, com a nova direção a prometer mais transparência e apoio genuíno aos artistas emergentes. Sentia-se orgulhosa da sua pequena, mas decisiva contribuição. Ela e Tiago desenvolveram uma amizade baseada no respeito mútuo e na experiência partilhada daquele período tumultuoso. Meses depois, na inauguração da sua primeira exposição individual na Fundação Arte e Legado, Tiago Alves estava nervoso, mas de uma forma diferente. Era o nervosismo da expectativa, não do medo. As suas pinturas, agora expostas com iluminação profissional em paredes imaculadas, pareciam ganhar uma nova vida. O público era numeroso e interessado. Afonso Castelo Branco deu-lhe um abraço caloroso. O teu talento merecia ser visto, meu rapaz. Nunca duvides disso. Ao lado da sua pintura mais emblemática, agora intitulada O Voo Imperfeito, Tiago sentiu uma onda de gratidão. A jornada tinha sido árdua, a humilhação profunda, mas a resiliência e um golpe de sorte, ou talvez de justiça poética, tinham-lhe aberto um novo horizonte. A beleza, afinal, encontrara o seu caminho. E ele, o artista outrora invisível, estava finalmente pronto para partilhar a sua visão com o mundo.